Aleluia! Você está feliz nessa manhã? Glória a Deus! Então, queridos, temos um grato privilégio de compartilhar a palavra nessa manhã, atendendo aquilo que, por inspiração, veio ao coração do nosso pastor. E, como ele falou, o tema que vamos estar ministrando durante todo o dia, os 3 pastores que vão estar aqui à frente, é justamente ativando os recursos do reino. Então diga comigo: ativando os recursos do reino. Irmão, só esse título já desperta em nós algumas coisas interessantes. Primeiro, é que nós fazemos parte do reino. Diga amém. Segundo lugar, é que nesse reino há um suprimento ilimitado de recursos. Diga amém. Em terceiro lugar, é que é possível se ativar o acesso a esses recursos, é possível ligar a chave de ignição. Isso me faz lembrar um veículo, Esses veículos mais modernos, eles não somente têm uma chave, mas ele tem um botãozinho lá, normalmente é start-stop, não é verdade? E o veículo está todo preparado, ele está todo disponível para desempenhar o propósito para o qual ele foi criado. Amém? Mas tão somente, se você chegar e ficar olhando, observando, admirando, não vai acontecer muita coisa. Mas se você chegar lá, sentar, colocar seu cinto de segurança e colocar o dedinho lá no start, esse veículo começa a desempenhar tudo aquilo pelo qual foi criado. Amém? Então existe algo, irmãos, no reino do Espírito. Existem instruções da parte de Deus que, se nós ligarmos esse botão de start-stop, essas coisas vão começar a se tornar realidade em nossas vidas, amém? E a palavra de Deus vai nos trazer nessa manhã instruções bem claras, bem precisas, não só nessa manhã, mas durante todo o dia, para que a gente tenha esta habilidade espiritual de acessar esses recursos, amém? Então eu queria chamar um primeiro slide, se a mídia puder projetar, e veja que interessante. O slide número 1, pode passar mais um. Diz assim, quem é o servo fiel a quem o Senhor dará comando de suas provisões? Então a primeira pergunta que você vai fazer a si mesmo é: quem é esse servo fiel que o Senhor nosso Deus vai dar um comando de suas provisões, ou seja, daqueles recursos, daquelas riquezas que ele já tem inerente em seu reino. Então, que o Senhor, ele procura um servo fiel para que ele possa acionar esse botão de start-stop na sua vida, amém? E o primeiro texto que a gente vai ver pela Escritura, ele está lá em Mateus 24, de 45 a 47, Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 47, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Próximo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então veja, queridos, que Deus, ele está procurando, como nosso pastor Humberto sempre ministra, bons recebedores. E eu queria até adicionar: o Senhor está procurando a quem Ele possa confiar os seus recursos e os seus tesouros. O Senhor procura esse perfil. E o próprio texto, ele já diz: é o servo que dispensa, que dá assistência a seus conservos, que tem, digamos assim, ele é um bom dispenseiro dos recursos do Senhor aqui na terra, amém? Esse é o servo fiel a quem Deus procura. Veja nesse slide 2, que interessante. Existem negócios, visões, ideias e conceitos que Deus pode lhe dar e ungí-lo para você ir bem ao centro de operações do mundo, tirar esses recursos e bens e trazer para o reino da luz, amém? Veja que as riquezas, os tesouros estão nessa terra,
e existem estratégias dadas em Deus, por Deus, para que seus filhos, eles possam ir a esses negócios, a esse centro de operações e trazer esses recursos e colocar à disposição do reino de Deus. Amém? Então, procure-se aqui pessoas habilitadas a quem Deus confiará riquezas. Diga assim, eu sou um deles. Glória. Maravilha. Para isso, irmãos, a gente precisa primeiro entender que as riquezas e abundâncias, elas fazem parte do caráter de Deus. É inerente a Deus as riquezas e a abundância. E isso já começa lá no Jardim do Éden. Interessante que quando Deus estabeleceu aquele jardim, que esse nome Éden, ele quer dizer encanto. Tudo suprido, né? Tudo disponível, tudo à disposição daquele primeiro casal que foi habitar ali. Então, não houve para aquele casal nenhuma falta. Aquilo era o modelo que Deus já estava estabelecendo em sua palavra para a nossa vida aqui no presente. Amém? Veja que pelo fato de Deus ser um Deus doador, de ser um Deus que tem prazer em dar e dar em abundância, amém? A gente tem uma reação a fazer, a gente tem um efeito colateral quando a gente passa a entender que Deus é um Deus doador. Vamos ver esse próximo slide, diz assim, ó, precisamos, slide 3, precisamos compreender que contribuir é um ato de adoração e amor e não apenas uma responsabilidade ou dever. Quando você entende que Deus é um Deus doador, a sua contribuição, a sua resposta, ela não é uma obrigação, mas ela é um ato de amor e de adoração, amém? Você passa a adorar a quem Deus é, ao caráter de abundância, ao caráter de riqueza, ao caráter de prosperidade que Deus tem. Você passa a fazer isso, essa contribuição sua é uma contribuição em forma de adoração e de amor, é algo que você faz com entendimento, diga, com entendimento. O Senhor, queridos, Ele deseja suprir além das nossas necessidades, mas Ele tem um objetivo para que essas riquezas cheguem às suas mãos. Sabe o que o objetivo é? É espalhar o reino dEle até os confins da terra. Veja que hoje a gente está tendo até uma aula prática aqui, né? Existe algo que está acontecendo de um lado do planeta, do outro lado do planeta, e o Senhor está levantando pessoas para orar, para contribuir, para interceder e para ir ajudar aquelas pessoas. E através disso, o seu reino está sendo estabelecido. Apesar do mal estar se levantando, né? Com pessoas com motivações erradas, motivações pecaminosas, motivações carnais, mas a igreja está lá enfrentando, afrontando as próprias portas do inferno. Amém? E para isso é necessário o quê? Além da sua oração, além da sua participação, da sua contribuição, porque o evangelho é de graça, mas o meio pelo qual ele vai chegar lá custa e custa muito caro. Amém? Veja que interessante. Vamos ver o slide número 4, diz assim, ó, nós, os filhos de Deus, não precisamos depender da economia de uma nação para vivermos, se tão somente obedecermos às leis espirituais, atrairemos todo o suprimento necessário à nossa vida, pois a palavra diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ande em amor e obediência e se prepare para desfrutar de toda a bênção de Deus. Então, à medida que você vai andando em amor, né, sendo o bom dispenseiro daquilo que vem à sua mão, à medida que você vai obedecendo às instruções do Espírito Santo, aquelas inclinações que o Espírito Santo vai te dar para você colocar os seus recursos, essa questão da abundância vai tocar a sua vida e você vai viver uma vida sem necessidade, amém? Este é o padrão de Deus, não só para a sua igreja, mas para cada um de seus filhos. E uma coisa também que é importante, irmãos, é saber que o desejo de Deus, existe algo no coração de Deus. O que é? Que desejo é esse de Deus? É que seu povo seja abençoado, é que seu povo desfrute de abundância, é que seu povo não tenha necessidades. Eu queria chamar mais um slide, veja que interessante essa instrução, diz assim, ó, há prazer, alegria em Deus na nossa prosperidade. Irmãos, quando você começa a prosperar, o primeiro alegre nessa história é o seu pai. E veja que interessante,
há prazer e alegria na nossa prosperidade, em saber que dias atrás nós estávamos em um nível e hoje a gente está em outro nível, crescendo de degrau em degrau, de glória em glória e de fé em fé. Veja que a alegria de Deus é quando você vai, ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada cristã, ao longo da sua jornada, você vai colocando tijolo após tijolo sobre a sua vida. Eu tenho certeza, se eu fosse perguntar aqui, irmãos, se você fosse comparar a sua vida 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos atrás, você tem crescido? Eu tenho certeza que a grande maioria, se não 100%, faria isso, porque você está num ambiente que promove isso na sua vida. Você está num ambiente que te levanta, você está num ambiente que te inspira, você está num ambiente que te faz crescer de fé em fé. E certamente, irmãos, todos esses depósitos espirituais que têm sido colocados na sua vida por homens e mulheres de Deus, por um ambiente profético, isso certamente vai se manifestar a qualquer tempo. Então, não somente você está experimentando um crescimento espiritual, um crescimento na palavra, mas essas coisas começam a se manifestar na sua vida. Não tem como fugir disso, amém? Diga assim: eu sou um abençoado, estou crescendo de fé em fé. A palavra de Deus, irmãos, ela deixa bem claro para nossas vidas que Deus deseja que seu povo tenha uma provisão abundante. Veja que texto interessante, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, é um texto bem conhecido, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, falo isso assim com muito temor no coração. Se alguém passa por alguma necessidade, se alguém tem necessidade de alguma provisão, e se coloca esse texto como um rema em seu coração, irmãos, isso acabou na tua vida. Amém. Se você entender, colocar, isso vai entrar pela tua mente, pela tua alma, se isso descer ao teu coração, e essa palavra foi iluminada pelo meditar, né? Pela oração, pela fé, pela confissão, irmãos, você vai passar para outro nível na sua vida. Essa questão de necessidade já não vai mais existir. Então, eu quero te desafiar nessa manhã a você, aquilo que te aflige, aquilo que te traz medo, aquilo que te traz inquietação, aquilo que te traz ansiedade, irmãos, coloca aos pés de Jeová. Entra diante do trono de Deus, irmãos, e essa situação já mudou na sua vida, amém? Pela palavra e pela oração, glória a Deus. Veja também que Deus, ele tem uma alegria em ver a prosperidade dos seus filhos. Como é bom a gente alegrar o Pai, amém? Alegrar com as nossas vidas, com a nossa devoção. Mas quando as coisas começarem a chegar na sua mão, Deus vai estar muito alegre também. Veja o que está lá em Salmo 35, versículo 27, também um texto muito conhecido, né? Diz assim, Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Vamos ler esse finalzinho, glorificado, vamos lá? Glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Veja que Deus tem prazer à medida que você começa a experimentar porções crescentes de prosperidade. Há um verdadeiro prazer em Deus. E veja que interessante, muitas vezes essa riqueza, ou esta necessidade, ou esta abundância que você precisa para os seus projetos pessoais e também para abençoar o reino de Deus, muitas vezes ela está nas mãos erradas, mas a própria palavra de Deus tem uma promessa que, se o seu coração estiver alinhado, suas motivações estiverem corretas, o Senhor vai pegar essa riqueza e vai transferir da mão do ímpio para a mão do justo. Diga assim, foi pago um alto preço para a minha justificação, e hoje sou habilitado pelo céu para receber riquezas. Irmãos, isso que nós vamos celebrar nesta manhã
isso é uma prova, um testemunho vivo que você é habilitado para experimentar riquezas espirituais e materiais e financeiras, não é verdade? Veja que interessante. A gente já coloca um ponto aqui: tudo pertence a Deus. Tudo que você vê nesse mundo, mesmo que esteja em mãos erradas, essas coisas pertencem a Deus, amém? Tenha consciência disso, essas coisas pertencem ao seu Pai. Algumas vezes elas estarão em mãos erradas, mas hoje a gente está recebendo instrução para isso vir para a nossa mão, amém? As riquezas do mundo são de Deus e Ele te dá condições de conquistá-las honestamente, através de critérios honestos, justos e equilitários. Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 8, 18, algo assim bem interessante, que diz assim, ó: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Para quê? Para confirmar a sua aliança. Essa aliança que Ele fez, Ele confirma colocando riquezas na tua mão, amém? Que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje te vê. Irmãos, eu sei que muitas pessoas ainda estão no processo, mas tem uns que já estão chegando, amém? Diga amém. E a gente tem sido preparado aqui, tem sido treinado pelo nosso pastor, para a gente começar a se alegrar para quem já chegou lá, amém? Porque à medida que a gente vai se alegrando com o nosso irmão, a gente vai se habilitando também para entrar nessa esfera. Glória a Deus. Maravilha. Então, algumas chaves que são ministradas e que vão nos dar a condição de ativar esses recursos e esses recursos possam vir para as nossas mãos, né? Eu vou só voltar aqui um textozinho que me chamou a atenção e eu queria já falar um pouco sobre dízimo. Eu queria já chamar um próximo slide e isso vai nos dar uma instrução bem interessante sobre o dízimo. Slide número 6 diz assim, ó: o dízimo é um testemunho da bondade criadora de Deus e um reconhecimento de nossa parte de sua fidelidade. Assim como a gente dá um testemunho, né, do plano de redenção participando da mesa do Senhor, assim como a gente passa pelas águas do batismo testemunhando algo que aconteceu no nosso coração, o dízimo a gente dá um testemunho que Deus é bom. É muito bom a gente cantar, né? Deus é bom, diga assim, amém. Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, isso é muito bom, mas a gente precisa testemunhar sobre isso. Como é que eu testemunho? Sendo dizimista fiel na casa do Senhor. E aí eu começo a reconhecer que eu estou debaixo de uma aliança, estou respondendo à aliança que Deus fez comigo, através de quê? Do meu dízimo, aquilo que de fato pertence ao Senhor. Ao dizimarmos, a gente exprime gratidão e reconhece que Ele controla a ordem natural e os seus processos. Quando você dizima, você está passando para Deus, para o mundo espiritual e para as pessoas que você reconhece a Deus e que você reconhece os processos pelo qual você está passando. Você reconhece os degraus que você está caminhando, que você está subindo, e você faz isso através do ato de dizimar. Veja que coisa interessante. O ato de entregar o dízimo é o reconhecimento que Deus é a fonte de toda provisão e de toda bênção. Irmão, veja que coisa profunda. Uma coisa é você dizer, Deus é a minha provisão, amém? Outra coisa é você reconhecer na prática, como? Dando seu dízimo. Você passa a provar para si mesmo e para o mundo espiritual que Deus é a sua fonte, amém? Porque as pessoas que não conhecem a Deus ou que não estão aliançadas com Deus, elas dão dízimo, porque não há esse reconhecimento no coração delas. E porque alguns crentes, se dizendo nascidos de novo, não são dizimistas, porque eles precisam desse entendimento, de reconhecer que Deus é a sua provisão. Então, queridos, a partir de hoje eu quero, gerar um temor santo no teu coração. Tudo que chegar à tua mão, a primeira coisa, separa o que é do Senhor, amém? Isso é um ato de fé.
isso é um ato espiritual, isso é um ato de reconhecimento, mas isso vai gerar grandes resultados na sua vida. Eu venho hoje como homem de Deus, como ministro do Evangelho, para dizer que há rompimento sobre a sua igreja, à medida que esse conhecimento chegar ao teu coração e essa fidelidade a brotar no seu coração. Eu tenho certeza que nós vamos ter outra história, outros resultados, e o Evangelho vai avançar de uma forma mais rápida, porque esse é o desejo de Deus. Uma coisa que é interessante, irmãos, a gente não planta dízimo, porque dízimo não é semente, amém? Dízimo não é oferta, a gente devolve o dízimo ao Senhor. O dízimo já é de Deus, já é a parte consagrada daquilo que vem para a nossa mão, né? E o que é que Ele quer ver de nós? Que a gente reconhece que Ele é a nossa provisão. Como? Através do ato de dizimar. Quando você dizima, você está mostrando a Deus que você reconhece Ele como Senhor. Você não apenas o chama de Senhor, Senhor, mas você faz dele o Senhor da sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Quando tributamos a Deus com nossos dízimos, a gente reconhece que Ele é Senhor das nossas dívidas. E aí você me pergunta, mas qual é o propósito dos dízimos? A palavra de Deus é bem clara, irmãos, que o dízimo ele é usado para manutenção da obra de Deus. Então, isso que você vê aqui, né, uma igreja organizada, com excelência, né, climatizada, com bom som, né, com toda uma estrutura feita para te servir, isso é resultado do seu dízimo, irmão, né, da manutenção que é feita por homens e mulheres de Deus, divinamente ungidos, para administrar esses recursos da melhor maneira, para assistir os necessitados, né, para enviar ofertas para missionários. Veja que quando você dá o dízimo, apesar de você estar dando na igreja local, você está se inserindo num projeto de reino. Parte do seu dízimo está acudindo pessoas que estão fugindo de uma guerra no outro lado do continente, né? Parte do seu dízimo está ajudando tantos projetos sociais, né? Está ajudando missionários, né? Está sendo inclusive dizimada ao ministério. Quer dizer, a tua riqueza que está sendo depositada nessa igreja, isso está, não é? Até pela internet, né? Tudo isso que está sendo transferido, irmãos, isso está tocando o reino de uma forma assustadora. Você não sabe como o resultado da bênção que vem para a sua mão está tocando o reino de Deus, mas Deus sabe e está contabilizando, amém? Cabe a nós a fidelidade. Tem um texto bem clássico, né, sobre dízimo, que está em Malaquias 3,10, né? Vale a pena a gente revisitá-lo. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Se a tua casa, se o mantimento está ok, você está um dizimista fiel, amém? Se está faltando mantimento, as pessoas precisam acordar e dizimar na casa do Senhor, porque é o texto que nos instrui. Provai, ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, diga, bênção sem medida. Muitas vezes a gente lê algo na Bíblia, irmãos, e a gente não se apercebe da força disso. Uma bênção sem medida é uma bênção que não cabe só para você, ela vai transbordar e vai bater em outras pessoas. Então, na realidade, Deus é um Deus de abundância mesmo. Quando Ele te abençoa, na realidade você já é abençoado. Quando essa bênção é tocada na sua vida, ela vem de uma forma tal que transborda para quem estiver perto de você, amém? Então você na realidade é uma barragem prestes a transbordar. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você é uma barragem prestes a transbordar. E olhe se não já transbordou, não é verdade? Mas eu queria tocar também um pouco sobre essa questão de ofertas, né? Às vezes a gente vai lá no Velho Testamento e a gente vê que Deus trata dízimo de um jeito e trata oferta de uma forma diferenciada. Lá no Velho Testamento, muitas vezes oferta é referida como sacrifício, amém? Muitas vezes os israelitas iam ofertar ao Senhor e isso era traduzido através de sacrifício. E parece-me que isso, muitas vezes na nossa vida, é dessa forma, né? A gente tem dado os dízimos constantemente, glória a Deus e tal, e muitas vezes a gente é desafiado a dar uma oferta e
a coisa aperta, não é verdade? E você, rapaz, isso aqui parece que vai fazer falta, você faz um sacrifício, e é assim mesmo que deve acontecer. Uma oferta é um sacrifício, não é verdade? Uma oferta é qualquer coisa que a gente dá ao Senhor, qualquer coisa na maneira de falar, fora o dízimo, amém? Na hora que você deu o seu dízimo, completou direitinho, tudo que você der, a partir dali, passa a ser uma oferta. Isso parece que é claro, né? Está bem entendido. Uma coisa que é interessante, irmãos, que você é livre para ofertar. O dízimo é um compromisso, é um reconhecimento, mas a oferta não, você é livre. Quem manda é você agora. Amém? Glória a Deus. Veja que interessante, a Bíblia diz que o dízimo, ele abre as janelas dos céus. Amém? Isso está bem claro. Mas as ofertas, elas quantificam a quantidade de resultado que você vai ter sobre a sua vida através dessas janelas. Amém? Então veja que é possível que você entre numa estação de grande colheita, porque cada oferta que você semeou para o Senhor, ela está produzindo seu resultado espiritual e está chegando para a sua vida, amém? E elas vão vir através dessas janelas, né? Essas janelas que foram abertas, né? Veja que, de uma certa maneira, irmãos, Deus não está interessado no seu dinheiro, porque a prata e o ouro já é dele, mas o interesse de Deus é na sua obediência. À medida que você obedece, à medida que você é fiel, essas coisas vão se tornar realidade em sua vida. Eu queria chamar mais um slide, o 7, que diz assim, ó: ofertar é um ato de fé e não de medo. Toda vez que você for ofertar, irmão, não oferte com medo não, nem com receio, nem se vai faltar, mas oferte com fé e veja o que você vai experimentar. Veja que no mundo físico, as sementes, elas são grãos que são lançados na terra, e a finalidade disso é multiplicação, amém? Quem já viu ou participou ou tem esse conhecimento sabe que o agricultor, ele lança sua semente na terra e a expectativa dele é que haja multiplicação. Diga, multiplicação. Irmãos, cada oferta que você der gera expectativa no teu coração que isso vai multiplicar, e certamente isso vai acontecer, porque há um poder na expectativa, né, que a gente gera. Veja que um semeador, ele joga alguns grãos de milho, né, na terra, e ele espera que haja o quê? Uma abundância de quê? De milho. Outro agricultor joga alguns grãos de feijão e a expectativa dele é que haja o quê? Uma multiplicação de quê? De feijão, né? O crente, quando ele joga a semente dele na terra, na santa terra do Senhor, a expectativa dele é que haverá multiplicação de recursos. Irmãos, começa a trabalhar no teu coração com essa expectativa, né? Nosso pastor Zé Maria, que eu gosto muito, ele muitas vezes vai ofertar e ele abre o envelope, ele fala com a oferta, ele dá comando, e não é que está certo isso, irmão. Ele está apenas demonstrando que ele tem expectativa, e depois conversa com ele para você ver o que está acontecendo na vida dele, como Deus tem abençoado e vai abençoar ainda cada vez mais, amém, querido? Então, querido, começa a experimentar, gerar uma expectativa sobre aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus, né? Gera isso. Isso é, se no mundo físico o agricultor gera, por que você, como filho de Deus, não vai gerar essa expectativa? Você não pode esperar uma colheita natural ou espiritual sem que antes tenha semeado. Então, a gente sabe que a gente precisa plantar as sementes e assim, dar a Deus as melhores e maiores sementes. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó: isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja que a colheita, ela é proporcional a, de fato, aquilo que a gente semeia na obra do Senhor. Vamos ver mais um slide que diz assim, ó: além de cooperar com as leis de Deus no que diz respeito aos dízimos e ofertas, esteja aberto para receber direção de Deus no tocante às ofertas extras.
Seja sensível ao Espírito Santo, que sempre lhe mostrará como e quando ofertar. Reconheça a voz de Deus quando for conduzido a semear nas santas convocações. Irmãos, sempre nós como igreja, como ministros, né, como pastores, como líderes desse ministério aqui, a gente vai estar incentivando você a dizimar, a gente vai estar incentivando você a ofertar, isso para o teu bem, amém? Para o teu próprio bem. Mas muitas vezes se levantarão campanhas especiais. Então você vai ser convocado para um 31 de maio, você vai ser convocado para um aniversário da igreja, você vai ser convocado para a rompida do ano ali no dia 31 de dezembro. E entenda que quando houver essa convocação, não trata isso como comum, mas trata isso com temor no coração, irmão, porque é uma oportunidade que Deus está te dando para você destravar algumas áreas da sua vida, amém? Logo, logo, a gente vai ser convocado para o 31 de maio, irmãos, já começa, não leva isso como peso, mas leva isso como uma oportunidade para um destravar que Deus vai realizar na tua vida, amém? Glória a Deus por isso. Então você tem a oportunidade de começar a semear agora mesmo, né? A cada instante, né, essa oportunidade vai ser dada para você. Interessante que a lei da semeadura, ela é muito comparada ou parecida com a lei da fé, amém? Você passa a caminhar naquilo que não vem. Uma coisa que eu acho interessante, o agricultor, ele semeia, né, a sua semente ali no campo, e ele não fica nervoso, irmão, no outro dia cavando para ver se aquela semente está. Não, ele semeia e descansa, amém? Da mesma forma, nós filhos de Deus, ele deve semear e descansar no Senhor, porque o Senhor fará a provisão através daquela semeadura, né? Você precisa caminhar passo a passo quando tem pouco a dar. Você pode dizer, mas pastor Joás, irmão Joás, eu tenho tão pouco. Você começa a semear no nível que você está, amém? Você tem que ter um início, um primeiro passo, né? Não se apegue, nem guarde a semente que trará a sua liberdade financeira. Então não se apegue não, se algo chegou à tua mão, que não cumpre o teu sonho, que não paga teus projetos, saiba que isso é uma semente. Isso é algo que Deus colocou na tua vida, para você atingir, através dos processos, aquilo que você deseja, né? Vamos ver lá em Provérbios 11, de 24 a 26, Provérbios capítulo 11, versos 24 a 26, diz assim, ó: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Próximo. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado. Próximo. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Então veja que essa questão de generosidade é um estilo de vida, amém? A gente aprende a ser generoso, né? E você está num ambiente, você está numa área, no setor da sua vida, que é a sua igreja, que nós vamos treiná-lo a ser generoso, a ser canal da bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos ver mais um slide que diz assim, ó: seja guiado pelo Espírito Santo e não pelo extrato bancário ou por suas reservas financeiras. Se lhe falta dinheiro no momento, Deus lhe proverá, amém? Não existe satisfação maior do que dar para o trabalho de Deus. Você fica independente do mundo e passa a ter liberdade de agir e fazer aquilo que Deus mandou. Irmãos, um dos grandes privilégios, um dos grandes, digamos assim, oportunidades que Deus dá a seus filhos é semear na sua obra, amém? Faça isso, ou seja guiado a fazer isso como privilégio, não como uma obrigação. Vamos chamar mais um slide que diz assim, ó: um dos maiores obstáculos ao rompimento de barreiras para a vitória financeira que os cristãos enfrentam nos períodos de escassez é que eles limitam a sua oferta de acordo com a sua situação, permitindo que a crise e as circunstâncias financeiras determinem a qualidade da semente que
semeia. Veja que existe uma passagem, eu não vou abrir para a gente não correr um pouco mais com o tempo, mas existe uma passagem do Velho Testamento que estava tendo uma fome lá na cidade de Gerar, e Isaac, Senhor, convocou ele para fazer um plantio em plena escassez. Isso é um exemplo para a gente, irmão. No tempo de escassez é o tempo de você começar a semear na obra de Deus, né? Semeando com fé naquilo que chega à tua mão, né? Tendo ousadia nesse semear, né? Verdade. E por fim, eu queria já chamar o louvor aqui à frente. Eu queria falar, né? A gente comentou algumas coisas sobre o caráter de Deus, sobre a questão dos dízimos, sobre a questão das ofertas. Mas você sabia que se você é fiel no pouco, Deus te colocará no muito? Muitas pessoas, e eu quero já profetizar aqui sobre essas pessoas que estão aqui, serão chamadas para ser grandes contribuidores do reino de Deus. Irmãos, eu estou falando grande. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que Deus vai estar levantando algumas pessoas, e aqui neste auditório, para que elas sejam verdadeiros caçadores de necessidades. Por onde você andar, por onde você for colocado, você vai estar ligado. Para quê? Procurando a quem suprir, procurando quem tiver necessidade, procurando ser dispenseiro dos tesouros que Deus vai colocar sobre a sua mão. Existe um nível, irmãos, na vida daquelas pessoas que são fiéis a Deus, que eles vão ser colocados numa esfera de atuação assustadora nessa área financeira. Deus já tem levantado e vai levantar em nosso meio grandes contribuidores da obra de Deus. Diga assim: eu estou alistado. Eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 12, versículo de número 8. Diz assim, ó. Veja que o contexto aqui, Paulo está se dirigindo aos Romanos e falando sobre dons do ministério. Diga, dons do ministério, né? Existem 5 dons no ministério, né? E existe um dom de suporte chamado dons de socorros, que suportam, né? Ou que dão socorro a esses 5 ministérios. Ele diz assim, ó: o que exorta, faça com dedicação. Aí ele, inesperadamente, ele diz assim, ó: o que contribui, mas ele está falando sobre ministério, com liberalidade. Aí ele volta: o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, é bem verdade, irmãos, que à medida que você for fiel ao Senhor, riquezas começarão a chegar às suas mãos. Você vai experimentar de uma abundância que você nunca pensou na sua vida que você teria. Mas isso, veja que Deus vai estar elegendo essas pessoas, não para o seu próprio bem ou para a sua ostentação, mas para que ele seja canal para aqueles que ainda não receberam. E imagine se essas coisas começarem a pegar de uma forma exagerada no meio do reino de Deus. Irmão, não vai faltar, não vai faltar recursos para missionários, não vai faltar recursos para evangelização, não vai faltar recursos para o seu bem-estar, para as suas viagens, para os seus sonhos, não vão faltar recursos para você criar seus filhos com conforto, não vai faltar recursos para você educar sua geração, não vai faltar recursos para os seus projetos pessoais, não vão faltar recursos para fazer dessa nação uma nação que diga: só Deus é o Senhor. Não vão faltar recursos para fazer estradas para o povo de Deus andar nessas estradas, não vão faltar recursos para a construção de hospitais. Se o governo construir, glória a Deus. Se não construir, os filhos de Deus vão construir. Se o governo construir escolas, glória a Deus. Se não construir, os filhos de Deus vão construir. Haverá escolas confessionais, haverá hospitais conduzidos pelo Filho de Deus, grandes indústrias, grandes negócios, grandes ideias, grandes projetos está vindo sobre a sua igreja, porque há uma urgência no reino do Espírito, há uma urgência no reino do Espírito. Deus tem chamado, Deus tem convocado um grande exército, e eu estou dentro, e você está dentro, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Aleluia! Eita, caramba!